Olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Gostaria de pedir para que você, por favor, quando terminar de assistir o vídeo, deixe aquele like, tá? A gente tem observado que a quantidade de likes que é deixada nos vídeos, ela não é compatível com a quantidade de visualizações que nós temos, tá bom? Ajude na divulgação do canal deixando o seu like, tá? Isso é muito importante, eu fico muito mesmo agradecido, beleza? Então vamos lá, como prometido, nós vamos dar início então ao primeiro vídeo dessa playlist que vai ser muito top, então desde já, para que você não perca nenhum vídeo. Se você acompanha o canal, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de áudio, se inscreva no canal e também ative as notificações, para você não perder nenhum vídeo dessa playlist que vai estar top, tá bom? Você vai aprender a construir o seu som a partir do zero. E o que é melhor, o que é mais gostoso ainda, é aproveitando materiais de sucata muitas vezes para você poder fazer isso. Beleza? Então vamos lá, eu tinha mostrado para vocês então esse gabinete que eu vou reaproveitar de um outro projeto que no fim não teve sucesso. Eu desmontei ele, tirei todo o conteúdo dele, todas as placas que estavam aqui dentro, tá? Deixa eu ver se está focando direitinho isso aqui. E removi aqui de dentro tudo que tinha, tudo relacionado a RF, relacionado a rádio, eu tirei tudo. Então o gabinete agora ficou vazio, tá bom? Ficou completamente vazio. E é um gabinete bonito, né? E é um gabinete que chama atenção. Olha só o visor dele aqui, ó. Nós vamos aproveitar esse gabinete aí para fazer um aparelho de som muito top. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai desenvolver um som é a parte da alimentação. Eu costumo geralmente iniciar pela alimentação, tá? Antes de tudo, a primeira coisa que você vai precisar, claro, vai ser de um gabinete. Você pode arrumar um gabinete desse de sucata, de algum aparelho sucateado que não teve conserto, que não teve condições mais de reparar, que não teve mais mesmo solução. Aí você vai pegar um gabinete como esse, você vai remover todas as placas de dentro. É necessário que você verifique se de repente tudo que está dentro do gabinete não pode ser reaproveitado. De repente você já tem ali no jeito saídas de áudio, entendeu? Amplificador, as entradinhas aqui, os bornes de saída, né? Verifica se não existe a possibilidade de você reaproveitar esses componentes. Esse daqui eu tinha descartado muita coisa dele. A parte do amplificador estava um lixo, a parte de RF então nem se fala. Agora eu não me lembro se eu guardei a parte de trás ali, ó, os bornes, eu vou ter que dar uma olhadinha. Mas se eu não guardei, eu vou conseguir arrumar uma maneira de recuperar isso daí, tá? O transformador ele já foi usado no outro projeto, eu não tenho mais, infelizmente, porque eu tinha o transformador original desse gabinete. Mas vamos lá. A minha ideia é produzir um rádio, né, um amplificador, um home theater com uma potência baixa, eu não quero potência muito alta, tá? Potência baixa mesmo, algo em torno de 40, 45 watts, não mais do que isso. E nós vamos querer também ter uma tensão separada para os acessórios que eu quero colocar nesse aparelho, né? Acessório de repente como driver de VU de LED, talvez colocar uma ventoinha, não sei como é que vai ficar aqui a parte do amplificador, mas colocar uma ventoinha para garantir uma ventilaçãozinha forçada, né? Caso eu fique com volume alto por muito tempo. O que mais que a gente vai poder ligar com uma tensão auxiliar? Vamos conseguir ligar também o circuito de proteção DC, que eu quero colocar também, implementar nesse amplificador, né? E outras coisinhas. Então uma tensão auxiliar de 12 volts é muito boa. Uma outra coisa também que é muito importante a gente ter é uma tensão simétrica regulada, uma tensão baixa para o pré, né? Eu tinha mostrado para vocês aqui, e até amassei o papel aqui, ó. Esse aqui é o circuito do pré. Ele já tem aqui na própria placa um regulador para alimentação simétrica. No caso você pode colocar aqui a tensão positiva e negativa, ele vai regular essa tensão para a faixa de tensão aceitável para o circuito, né, que é mais e menos 12 volts. Eu poderia muito bem ter colocado 15, mas eu achei que isso aí poderia fazer com que os operacionais que vão operar aqui na parte do sub, eles trabalhassem muito no limite. Então reduzir um pouquinho, eles vão operar aí com uma tensão de mais e menos 12 volts em relação ao GND. Assim eu não forço os integrados e eu posso trabalhar tranquilamente com boa qualidade de áudio. Então nós podemos aqui pensar aqui numa fonte de alimentação principal para os amplificadores, que é a tensão negativa e positiva para os amplificadores.
Como eu quero utilizar um amplificador com uma potência baixa, não precisa ser potência muito alta, meu transformador não precisa ser tão exigente assim, não precisa ser tão grande, tão parrudo, né? E eu também quero ter as outras tensões, né? Como igual eu falei, tensão positiva e negativa, a tensão baixa, né? A fonte simétrica baixa para o pré e uma fonte regulada também, baixa de 12 volts para acessórios. Então eu separei aqui um transformador, aqui ó. Esse daqui é um transformador que foi retirado uma vez de um microsystem que eu peguei da sucata, no ferro velho. Se eu não me engano, de um som Philips ainda por cima, nem lembro mais. Mas eu mostrei esse carinha aqui quando eu cheguei com ele aqui no canal, eu mostrei, né? Se eu não me engano, acho que o título do vídeo onde está esse conteúdo aí deve ser algo relacionado à mina de ouro, né? Esse aparelho é uma verdadeira mina de ouro. Depois você procura no canal, você vai encontrar. Onde eu mostro lá o que pode ser aproveitado de um aparelho de som que a gente muitas vezes encontra no ferro velho, né? O pessoal às vezes descarta o aparelho, às vezes queima a saída, fica muito caro ou queima outra coisa, a pessoa decide não consertar e joga fora, descarta. Aí você pode aproveitar a fonte de alimentação, como é esse caso aqui, ó, tá até bem empoeirado, que faz tempo que está parado. E o bacana é que esse circuito aqui, esse transformador, ele já tem aqui, ó, um negocinho aqui, uma chavinha, né, para você mudar a tensão de trabalho dele, de 110 para 220. Tá aqui, ó, já tá aqui no jeito, ó, a chavinha, tá até na placa, né. Se eu quisesse, eu poderia muito bem colocar isso daqui com a chavinha virada para trás e aproveitar essa ligação. De repente, quem sabe até eu não faça isso. Vamos ver, né? Vamos ver o que eu decido fazer. E ele tem aqui na saída, olha aqui, ó, várias derivações, entendeu? Da onde eu posso retirar a tensão principal do amplificador e as outras tensões que eu preciso, né? Para o pré e coisa e tal. E por falar em tensões, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar isso aqui. Eu quero ver quais as tensões que nós temos disponível na saída desse cara aqui. Deixa eu ver se não tá ligado em curta aqui. Eu vou pegar o multímetro, eu vou colocar na bancada. Vamos fazer um teste aqui e vamos medir quais as tensões que a gente tem aqui. Bom, eu já liguei aqui a fonte de alimentação, a rede elétrica, e agora nós vamos fazer um teste aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se essa fonte aqui ela pode me atender. Eu preciso de uma fonte simétrica alta e uma fonte simétrica baixa para o meu pré e para os outros acessórios, né? Vamos ver aqui. Vou começar por aqui. Ó, 29. Vou seguir aqui a lógica, né? Mantendo o pino do meio conectado. Então nós temos aqui o center tape aqui dessa fonte. Os três primeiros pinos aqui, ó. O primeiro é a tensão AC. O pino do meio é o center tape. E o outro pino próximo, né, o terceiro pino, é o outro AC. 28.9, 29 volts. Isso aqui vai gerar para mim mais ou menos algo em torno de 35 a 37 volts DC. Depois de retificado, né? Acredito eu, mais ou menos, aproximadamente. Ó, a tensão simétrica alta eu tenho para o amplificador. Agora vamos ver a tensão simétrica baixa, né? Preciso encontrar uma tensão simétrica mais baixa. Puxa vida, pior que eu não tenho tensão simétrica baixa aqui, eu só vou ter uma tensão assimétrica de quase 13 volts, 12.8, vai dar aí algo em torno de 16 volts. Daria para gerar as tensões do pré e a tensão de acessórios com essa tensão aqui, mas no caso do pré, para mim gerar uma tensão simétrica, eu teria que fazer uma ponte retificadora em meia onda. Eu não sei se isso é vantajoso, poderia até causar um ruído aí, não sei se é legal. Apesar de que o pré, ele praticamente não consome nada, né? Teria que fazer um teste. Pior que esse aqui, acho que é o único transformador que eu tenho aqui. Eu achei um outro transformador aqui. Eu não sei, mas acho que eu tirei isso daqui até foi de um som, viu? Acho que foi de um CCE que eu tirei uma vez. Eu não tenho certeza. Não é esse CCE, é um outro. Um SR... acho que 2020, alguma coisa assim, não tô lembrado. Vamos ver. Mas é de um som, tô até com a chave liga-desliga aqui, ó. Chave de liga-desliga e fusível. Vamos ver se esse carinha de repente não pode me servir aí pra fazer o que eu quero, né? Você não pode me atender, vamos ver. Aqui eu tenho uma tensão de 16 volts. E aqui de 7,8. Esse daqui provavelmente devia ser das lâmpadas do dial.
Tensão de 6,3. Essa daqui é uma tensão assimétrica de 16 volts AC, ó. 16 volts. Agora vamos ver do outro lado aqui. O que isso aqui tem aqui? Vamos ver. 22. 22. E aqui? 29. 29. É. Uma tensãozinha boa, mas também não é a tensão que eu preciso. 22. Apesar de que eu até poderia fazer a tensão simétrica do pré utilizando essa derivação. Isso aqui é mais ou menos parecido com a derivação de um amplificador classe H, né? Que tem uma tensão mais baixa, ó, de 22, e a tensão mais alta de 29. 22 volts. É porque o regulador ele é limitado, né, com relação à tensão também. Eu não posso aplicar uma tensão muito alta no regulador. Deixa eu ver com quantos volts eu fico se eu fizer uma tensão de 22 volts. Abrir a calculadora aqui rapidinho. 22 vezes 1.4142. 31 volts. É muito alta. O regulador, se eu não me engano, acho que até 24, 25 ou 30. Não dá. Aí não daria. Nesse caso, esse transformador também não vai servir para mim, cara. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o outro transformador mesmo e vou fazer aquilo que eu comentei. Eu vou, acho que usar essa tensão assimétrica aqui para fazer a tensão simétrica negativa e tensão simétrica positiva para o pré. Entendeu? Porque o pré, igual eu falei, ele consome muito pouco, então acho que não vai ter problema, não vai ter ronco. Eu vou desenvolver uma plaquinha para a gente utilizar com esse carinha aqui, tá? Vamos lá para o Proteus, eu já volto aqui. Bom, eu fiz aqui um layout de uma fonte de alimentação, no caso em que você tenha um transformador com duas fontes simétricas. A primeira fonte é a fonte alta, a fonte simétrica alta, que vai alimentar o amplificador de áudio, que é composto aqui por esses componentes, ponte retificadora e capacitores de filtragem. Nada mais que isso, tá? Uma coisa assim bem simples mesmo. Não é necessário mais do que isso para você fazer o seu amplificador funcionar. E também uma parte aqui que vai fazer a retificação e a fonte simétrica de um transformador que tenha uma fonte simétrica baixa. Algo em torno de 15 mais 15 volts, 12 mais 12 volts, tá? Eu vou tentar utilizar esse circuito no meu transformador, embora ele tenha apenas dois fios, né? Ele seja uma fonte assimétrica. Eu vou tentar fazer a retificação dessa tensão em meia onda. Vamos ver o que é que eu consigo, vamos ver se vai dar certo, tá? Eu espero que eu não tenha problema com ruído, mas se eu tiver eu vou ter que arrumar o transformador, tá? Para poder colocar no lugar lá. Mas a princípio eu vou começar fazendo isso daqui, ó. Fiz uma fonte de alimentação. Temos aqui os dois reguladores que vão fazer a tensão positiva e negativa da tensão de 12 volts, tensão simétrica. É por isso que tem aqui, ó, pré-amp, né? A saída do pré-amplificador. Tensão negativa, o GND, que é o center tape, e a tensão positiva. Isso aqui é a tensão DC, tensão regulada, menos 12 mais 12. Eu acho que eu vou até renomear isso daqui, colocar menos 12 e mais 12 depois. E aqui é a tensão para dispositivos, tensão de 12 volts auxiliar. Notem que eu coloquei aqui um regulador, porém também tem associado a ele um bypass com o tipo 42. Para que serve esse bypass aqui? Para eu ter um ganho de corrente no circuito. O regulador ele vai manter a tensão fixa em 12 volts, enquanto que se eu precisar de uma corrente superior a 120 mA, esse transistor aqui então ele vai começar a entrar em operação para ajudar na demanda de corrente que vai ser exigida pela carga na saída desse circuito. Entendeu? Então eu vou ter o regulador para manter os 12 volts e o transistor para fazer o bypass. Enquanto o regulador consegue fornecer no máximo 1 ampere de corrente de pico, né, esse carinha aqui ele consegue oferecer para a gente aí pelo menos uns 5 amperes a mais.
É claro que eu não vou ligar tudo isso, né? Tudo que eu vou ligar aqui na saída aqui do 12 volts auxiliar não vai chegar a essa marca de 5 amperes. No máximo aí uns 500 miliamperes, 600 miliamperes, entendeu? Extrapolando muito 1 ampere, no máximo, no máximo. E aí nesse caso eu não vou forçar o regulador 7812, que pode aquecer demais. Então eu coloco aqui um dissipadorzinho pequeno no tipo 41 que ele vai trabalhar tranquilo. O regulador ele pode ficar até sem dissipador, que ele não vai ter problema com aquecimento, né? Aqui nós temos um resistor de 10 ohms. A alimentação do regulador está ligada em série com esse resistor, de forma que se eu ligar uma carga, igual eu falei, superior a 150 miliamperes, eu vou ter uma queda de tensão em cima desse resistor, polarizando o transistor, e ele por sua vez então vai começar a operar e demandar a corrente necessária para a saída. Os dois aqui vão trabalhar em conjunto, tanto o tipo 42 quanto o regulador de tensão. Aqui não tem segredo, tá? Vocês podem ver aqui que tem 6 diodos aqui. Esses 4 primeiros diodos aqui, ó, esses 4 carinhas aqui, eles vão retificar a tensão simétrica do pré, e esses dois aqui vão retificar a tensão simples aqui para a saída do auxiliar, 12 volts auxiliar. Beleza? Então vou imprimir esse layout aqui numa folha, vou fazer a transferência numa placa e vocês vão acompanhando como é que é feito aí todo esse processo. Tá? Não tem segredo não, tá bom? Bom, para confeccionar a placa da fonte, o que você vai precisar? A primeira coisa é baixar os arquivos que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aqui você vai encontrar 2 arquivos, um arquivo com o layout, com o circuito, para você fazer a transferência térmica, e também a serigrafia da placa no modo não espelhado. Por que não espelhado? Porque você pode simplesmente imprimir essa parte do layout, né, a serigrafia, numa folha qualquer, numa folha de preferência aí que seja autoadesiva, e colar essa impressão diretamente sobre a placa, onde vai ser colocado ali os componentes, né, do lado dos componentes. Ou o outro arquivo que eu vou deixar disponível também é da serigrafia, só que é do modo espelhado. Por quê? Para que você possa então transferir também, através do processo de transferência térmica, o desenho da serigrafia em cima da placa de circuito impresso. Como que você prepara então a placa de circuito impresso? Primeiro você vai ter que adquirir essa placa. Se você não tiver a placa de circuito impresso, você pode entrar lá no site da Mamute Eletrônica. Lá você vai encontrar a placa de circuito impresso, vai encontrar o percoleto de ferro e todos os componentes necessários para a montagem dessa fonte, tá? Da fonte de alimentação do nosso projeto. Bom, agora que eu fiz o layout, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir ele numa folha, né? Eu já imprimi aqui no caso. Eu vou dobrar a folha mais ou menos no tamanho aqui, como se fosse uma placa de circuito impresso. Vou simular uma placa de circuito impresso para ver se eu vou ter espaço suficiente aqui dentro do gabinete para depois colocar os meus outros periféricos, né? Como eu ainda vou ter que confeccionar a placa do pré e vou ter que também confeccionar a placa do amplificador. Eu não vou utilizar nenhuma das minhas placas que eu já tenho montadas aqui. Eu vou utilizar uma placa sob medida, tá? De acordo aqui com a minha necessidade. Então tem aqui, ó, mais ou menos vai ficar desse tamanho a minha placa de fonte, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o transformador agora, colocar ele aqui dentro, colocar mais ou menos na posição em que ele vai ficar aqui, certo? Vamos ver aqui se eu coloco ele aqui. Se eu colocasse ele dessa forma, eu poderia aproveitar um orifício que tem aqui atrás para poder ligar a chave de 110, 220. Apesar que eu também posso colocar ele aqui, né? Nada impede que eu coloque ele aqui e parafuse a placa, a chave de 110, 220 aqui no orifício que já é destinado para ela mesmo, né? E eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer. Pegar esse transformador, eu vou parafusar ele aqui, ó, nessa posição. Acho que vai dar certinho a furação, tanto embaixo quanto em cima. Deixar ele nessa posição aqui. Aí a placa da minha fonte, eu quero ver se eu coloco ela no lugar que não atrapalhe as outras coisas. Deixa eu ver se eu, de repente, coloco aqui, deixa eu ver, aqui de pé. Será que vira colocar em pé aqui? Não, porque tem um amplificador também, né? Então acho que seria melhor colocar ela aqui mesmo. Aqui nesse canto, ó. Eu acho que vai dar bom colocar desse jeito aqui, ó.
Acho que dá certo. Entendeu? Eu recomendo também você aí, se você for fazer o seu som, se você tiver conhecimento com Proteus, conhecimento em produção de circuito impresso, e você for fazer uma placa diferente, eu recomendo que você faça esse procedimento, tá? Para que não haja erro na montagem do seu aparelho, do seu home theater caseiro aí, ó. Eu acho que é assim que eu vou deixar o aparelho, viu? Essa placa eu vou remover mesmo. Aí eu tiro essa chave daqui, parafuso ela aqui e ligo o transformador lá, a parte do 110 e 220 na chave através de fios. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Então ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Talvez eu coloque até um pouco mais para cá, viu? Acho que é o ideal colocar aqui, né? O mais próximo aqui para eu ter mais espaço aqui sobrando desse lado. Acho que é isso que eu vou fazer. Mas o fato é que o layout está com um tamanho bom. Então agora eu vou começar com o processo de transferência térmica. Eu vou imprimir esse layout numa folha adequada, né, para esse procedimento de transferência. E vocês vão acompanhando aí no vídeo, tá bom? Depois você vai pegar essa placa, vai recortar no tamanho exato do layout. E depois que você fizer isso, você vai fazer a limpeza da placa. Você vai pegar um bombril, uma esponja de aço da sua preferência e vai passar por cima da placa de forma a eliminar qualquer vestígio de gordura que ela tenha, tá? E você vai fazer isso dos dois lados, tanto do lado cobreado como também do lado onde vão ser colocados os componentes, para que a gente possa então também fazer a transferência da serigrafia, tá? Aqui nessa montagem eu vou fazer a transferência da serigrafia, eu não vou colar um papel adesivo em cima da placa, beleza? Depois que você limpou a placa direitinho, o que você vai fazer? Você vai colocar então a folha devidamente impressa. Se você não tiver impressora, você vai procurar alguém que possa imprimir para você num papel transfer. Se você não encontrar papel transfer, você pode imprimir também no papel fotográfico. Recomendo papel fotográfico daí de 100 de gramatura, até no máximo 150 de gramatura, para ficar fácil a remoção depois do papel, tá? E que a gente possa fazer a transferência térmica do circuito na placa. Como a minha impressora já é bem velhinha e durante a impressão ela sempre dá algumas falhas, então eu vou corrigir essas falhas que tiveram aqui na impressão com uma caneta, um marcador permanente, tá? Depois que você fizer isso, tiver tudo limpinho, tudo certinho, você vai separar um recipiente onde você vai despejar o percloreto de ferro. Eu recomendo que você faça a corrosão da placa utilizando esse material, que é um material seguro, embora ele provoque um pouco de mancha se você derrubar ele em algum lugar, com uma roupa, por exemplo, ele fica com mancha, então você tem que tomar bastante cuidado, tá? Mas no fim é um produto seguro para você fazer a corrosão da sua placa. Se acontecer de respingar na sua mão, não tem perigo de você se queimar, é só você ir lá, lavar direitinho, tá bom? Que não vai ter problema. Procure fazer esse tipo de procedimento no local
numa área aberta, tá? Onde seja bem ventilado. Evite ficar respirando os vapores desse tipo de solução. Agora o próximo passo é fazer a furação dos componentes. Para que eu possa agora fazer a transferência da serigrafia, eu vou ter que fazer aqui 2 furos, tá? Então eu faço aqui uns 2, 3 furinhos para mim ter mais ou menos uma noção da maneira como devem ser posicionados aqui o papel em cima da placa de circuito impresso, para que eu possa então fazer a transferência da serigrafia. O processo de transferência da serigrafia para a placa é semelhante à transferência do layout. A única diferença é que para você depois destacar o papel não é necessário você utilizar água. Agora eu vou pegar e fazer uma limpeza aqui, ó, para tirar o excesso de papel. Aí vai dar para utilizar. Ficou até que bacana. Agora eu faço uma coisa legal. Eu tenho o costume de colocar em cima da serigrafia, depois que é feita a transferência, alguma proteção. No caso aqui eu vou utilizar um pedacinho de plástico transparente, tá? Autoadesivo. Para quê? Para que eu possa garantir que essa minha serigrafia ela tem uma certa resistência mecânica, né? E se amanhã ou depois eu precisar fazer alguma limpeza na placa, passar um pincelzinho, eu não acabe removendo o toner da serigrafia, porque esse processo de transferência com toner ele não garante que o toner tenha uma boa resistência mecânica.